Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa aula, então, falando de haletos orgânicos. O que seriam, então, haletos orgânicos? Primeira coisa, nós podemos também chamar de compostos halogenados ou derivados halogenados, tá bom? Haletos orgânicos, então, são moléculas orgânicas, ou seja, uma sequência de carbonos, que contém pelo menos um átomo de halogênio. Halogênio, como nós podemos lembrar, então, da tabela periódica, são quais? Flúor, cloro, bromo e iodo, tá bom? Então, nós vamos ter uma cadeia carbônica com flúor, cloro, bromo ou iodo, ok? Vamos, então, a alguns exemplos. Nós podemos, como que nós fazemos para nomear, né? Nós temos aqui um exemplo que nós temos um carbono, um cloro e o restante hidrogênio. Então, nós vamos chamar ele de cloro-metano, certo? Agora, se nós temos aqui um carbono e 4 cloros ligados a ele, nós temos, então, um tetracloro-metano, ok? E nós temos, então, um exemplo importante aqui, que cai bastante em Enem e tal, que é o freon 12, que ele é o CF2, cloro 2, né? Flúor 2, cloro 2. E ele foi abolido porque ele destrói a camada de ozônio, tá bom? E aí já fica aí de exercício para vocês, quem quiser participar. Como que vocês acham que escreve essa molécula aqui? Ela tem um carbono, 2 flúor e 2 cloros, tá bom? Como que a gente representaria ela assim, desse jeito? E agora vamos à nomenclatura, então. Nós temos duas formas de nomenclatura. A primeira forma, nós colocamos a posição, então 1, 2, qual carbono, né, que o haleto vai estar. Depois nós escrevemos o nome do haleto e nós colocamos o nome do hidrocarboneto. E a segunda, nós temos, então, nós escrevemos o haleto terminado em eto, né, no caso, mais o hidrocarboneto como se ele fosse uma ramificação terminada em al. Então, seria, por exemplo, metil, a gente escreveria metila e por aí vai. Vamos, então, a alguns exemplos. Para a primeira nomenclatura, nós temos, então, aqui essa molécula, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então ela é um pentano, aqui temos o hidrocarboneto, pentano, mas ela tem 2 cloros aqui, né? Como que nós vamos fazer para numerar? Começando do que vai ficar menor, né? Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. E aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, nós teríamos, então, Opa, escrevi um a mais aqui. Acho que a molécula faltava aqui. Enfim, vamos fazer uma molécula nova. Diferente do coisa. Nós temos, então, aqui 4, e aí aqui ficaria 2, né? Porque eu esqueci de colocar, gente. Então, vamos mudar aqui o nome. De cloro pentano, certo? Se tivesse antes esse cloro aqui, ó, no carbono 2, então, se ele tivesse aqui, seria realmente 1, 2, 4 tricloro pentano, tá bom? Mas sem o cloro aqui, sem esse cloro, fica um dicloro pentano. E gente, muito importante, que provavelmente vocês vão ver no exercício, são essas posições aqui no anel benzênico. O que acontece? Quando nós temos um substituinte aqui, por exemplo, cloro, e aí, se nós tivermos, nós sempre vamos olhar em relação a ele estas posições. Então, nós temos um cloro aqui. Se nós tivermos um substituinte aqui, logo do lado, nós vamos chamar ele de orto. Se nós tivermos um substituinte pulando um carbono e aqui na lateralzinha, né, para baixo, nós vamos chamar de meta. E se nós tivermos um substituinte aqui no lado oposto, nós vamos chamar de para. Aqui também é meta e aqui orto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício com um desse aqui e aí a gente fecha isso, essa ideia. E aqui nós temos a segunda forma de nomenclatura. Lembra que eu falei que era o haleto terminado em eto e aqui como se fosse uma ramificação, então um propil terminado em a. Então, vamos lá, nós temos 1, 2, 3 carbonos, então nós temos aqui seria um propano, né? Mas como a gente considera ele uma ramificação, seria aqui um propil. E aqui nós temos o nosso haleto.
Então, nós vamos ter um cloreto de propila, tá bom? Essa daqui é a nomenclatura que geralmente usa na IUPAC. Mas essa daqui é muito usual também, tá bom?